Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nós nos reunimos, nos encontramos para louvar, para adorar ao Senhor e especialmente para ouvir aquilo que Deus tem a nos ensinar, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, à nossa vida, como orientação segura da sua palavra para o nosso dia a dia, para as questões da nossa vida, para os desafios que temos também no nosso dia a dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês de uma mensagem, de um texto lá de Marcos 10, de 17 a 22, que fala do jovem rico. E tem como tema esta mensagem, o buraco no coração. O buraco no coração. Eu vou ler para vocês então, Marcos 10, de 17 a 22. Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e sua mãe. E ele disse: Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá e venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Um psicólogo conversando com um mestre tibetano, ele ouviu o seguinte conselho: se você quiser conhecer a natureza humana, deve passar 3 anos, 3 meses e 3 dias isolados lá no Himalaia, lá no Tibete. E o psicólogo preparou tudo e fez esta viagem até o Tibete. Passou 3 anos, 3 meses e 3 dias no mosteiro, em silêncio. E quando terminou o período do isolamento, ele voltou e, quando perguntado sobre o que ele havia descoberto em relação à natureza humana, ele respondeu: Não descobri nada de especial da natureza humana, fiquei apenas com a experiência. E essa resposta é procurada desde que o mundo se formou. O ser humano está sempre perguntando quem eu sou, de onde eu vim, por que eu existo. E existem várias respostas, tanto da ciência como da filosofia, as religiões, mas que nunca conseguem satisfazer o coração humano e sua sede por entender a sua existência, a natureza humana. Dizem até que são perguntas que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. E realmente as perguntas nos impulsionam, aguça a nossa curiosidade, nos faz buscar as respostas, mas a natureza humana, ela anseia por respostas que possam preencher o vazio do coração. E diante das coisas que passamos, diante das situações difíceis que enfrentamos, fica mais evidente para nós o quanto nós precisamos saber qual é o propósito da nossa vida, porque esse vazio, ele é escancarado para nós diante das nossas necessidades, das nossas insatisfações. É o vazio causado pelo dinheiro, que por mais que tenha, não consegue enfrentar aí uma doença. Passamos há pouco pela pandemia, e aí o dinheiro não é o suficiente para resolver todas as nossas questões, todos os nossos problemas. É o vazio causado pelo poder. Por mais poderosa que se ache uma pessoa, não consegue controlar as situações adversas que vêm sobre a vida. É o vazio causado pelas necessidades humanas. Por mais que o mundo nos ofereça tantas vantagens e facilidades, nossas demandas são sempre maiores. Nunca estamos satisfeitos, estamos sempre desejando aquilo que nós não temos. Teve um dia que Jesus se encontrou com um jovem que estava assim, com um jovem que tinha tudo para ser feliz, mas não era.
Ele era muito rico, diz o texto, ou seja, tinha aquilo que muita gente hoje deseja ardentemente ter, e poucos têm, muito dinheiro. Era um jovem religioso, praticante, cheio de virtudes, um bom moço, talvez pensando em tudo que possuía, em tudo que o fazia, em tudo aquilo que ele fazia, achou que conseguiria com facilidade alcançar a vida eterna. Todos nós temos um falso conhecimento sobre nós mesmos, seja por uma autoestima elevada demais, seja por uma baixa autoestima, seja por orgulho, arrogância ou até mesmo por falta de bom senso. Achamos que somos mais do que realmente nós somos. Talvez foi assim que aquele jovem procurou a Jesus, autoconfiante. Bastava Jesus dizer para ele e ele então faria aquilo que o mestre havia mandado. E ele faz uma pergunta importante, talvez a pergunta mais importante da vida: o que devo fazer para conseguir, para alcançar a vida eterna? E apesar de ser muito rico e um religioso cheio de qualidades, havia algo que o incomodava, a certeza da vida eterna. Ele não tinha essa certeza e por isso ele vai até Jesus. E só em Jesus encontramos essa certeza, só em Jesus encontramos a resposta. Portanto, aquele jovem procurou na pessoa certa, mas o diálogo com Jesus deixou aquele jovem desconfortado. Na resposta de Jesus, ficou muito claro que havia um buraco no coração daquele jovem. Algo estava faltando que pudesse trazer sentido, alegria, completude à sua vida. E isso me faz lembrar de uma história sobre a princesa e o acrobata. Conta-se que numa certa época, num certo reino, num certo palácio, morava uma certa princesa que se achava muito feliz. Mas num certo dia, ela olhou para dentro de si e descobriu que tinha um buraco no seu coração. E isso a deixou deprimida, porque ela percebeu que tinha um defeito, para ela era um defeito terrível, que era imperfeita, portanto, ela não era feliz ou tão feliz como ela achava. Tentou de todas as formas tapar o buraco no seu coração, mas nada conseguia preencher. Tomou então uma decisão precipitada: suicidar-se. A princesa subiu até a torre mais alta do palácio para dali dar fim à sua vida. E naquele reino havia também uma pessoa, um acrobata, que fazia ou vivia das suas acrobacias, alegrando as pessoas com seus saltos, com as suas cambalhotas. Mas um dia, aquele acrobata também descobriu que o seu coração era defeituoso, ou seja, tinha também um buraco. Não aguentou conviver com isso, com essa descoberta tão assustadora, e decidiu ir embora do reino. Quando estava deixando a cidade, olhou para a torre do palácio e viu ali a princesa pronta para se jogar, para acabar com a sua vida. E ele, com toda a sua agilidade, escalou a torre e conseguiu salvar a princesa antes que ela saltasse para a morte. O povo lá embaixo viu o que aconteceu e aplaudiu a façanha heróica daquele acrobata. A princesa olhou para o acrobata e ele também olhou para a princesa, e viram um no outro o buraco no coração. E quando olharam para baixo para se alegrar com o povo, repararam também com espanto que todos tinham um buraco no coração. Moral dessa história: todo ser humano tem um buraco no coração. E esse buraco foi feito pelo pecado. Por isso todo ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. Não existe uma só pessoa nesse mundo que esteja fora dessa realidade. O pecado causou essa fissura, esse corte, essa imperfeição em nossa vida. Só quando se tem a coragem de ir ao encontro de Jesus e se deixar ser confrontado por Ele é que percebemos o tamanho do buraco no nosso coração. Aquele jovem foi ao encontro de Jesus, tinha uma demanda para ser resolvida, ele tinha dinheiro, ele tinha prestígio, reconhecimento religioso, mas faltava algo.
No encontro com Jesus ficou claro que havia um buraco no seu coração. O jovem rico, que talvez se achasse perfeito, percebeu que não era perfeito. Jesus olhou para ele com amor, e isso é significativo, porque Jesus sempre olha para nós, apesar da nossa imperfeição, com amor. E Jesus disse: falta mais uma coisa para você fazer, ou falta algo na sua vida. A vida daquele jovem tinha duas faces, igual à terra, dia e noite. A face dia, o que é revelado, mostrado, aquilo que é visível. Por isso ele disse: eu tenho obedecido os mandamentos. Mas havia outra face, à noite, aquilo que está escondido, aquilo que não é revelado, que não pode ser visível, que ninguém sabe, só Deus. Por isso ele sai triste. Assim também acontece conosco. Revelamos sempre uma face, aquela que gostamos de mostrar, até para ganhar os likes. Mostramos no Face, no Instagram, no YouTube, onde puder, para ganhar os louvores, os aplausos das pessoas. Mas todos nós temos uma face que nós queremos esconder de todos e todas. Queremos esconder, quem sabe, até de Deus, como se isso fosse possível. E essa face certamente receberia vários likes, ou melhor, vários dislikes, ou seja, vários, com o dedo assim, porque é a face que nós não queremos mostrar, mas queremos sempre esconder essa face. Embora o fenômeno das redes sociais seja muito traiçoeiro, quando menos esperamos, diante de uma notícia que nós não gostamos ou concordamos, apresentamos a nossa face oculta. Brigamos, xingamos, ofendemos, amaldiçoamos as pessoas, inclusive irmãos e irmãs em Cristo. Todos nós temos essa face, é igual à sombra. Todos nós temos uma sombra, não há como você fugir da sombra. Ela sempre vai atrás, você pode correr, ela está sempre atrás de você. Está certo que tem pessoas tão chatas que até a sombra gostaria de sair correndo e fugir dela, mas não dá. Não tem como reprimir a sombra, pois ela está lá, sempre te seguindo, às vezes indo à frente também. Temos que expor a nossa face oculta diante de Deus, porque Deus já sabe. O reprimir essa face adoece, o reprimir essa face oculta torna a pessoa hipócrita. Precisa tratar e confessar diante de Deus, assim como Deus fez com Davi. E Davi, então, na sua oração, lá no Salmo 139, verso 23 a 24, ele diz: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia quem ele era e sabia quem era Deus. Por isso foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que existia uma sombra que o perseguia, que fazia parte da sua natureza. Por isso ele clama a Deus: vê se há em mim algum pecado. O Senhor que sabe, o Senhor que conhece tudo, me conhece profundamente, mais do que eu mesmo. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Fyodor Dostoiévski, ele dizia assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher esse vazio. Só Jesus, irmãos e irmãs, pode trazer luz à sua sombra. Foi isso que ele fez, aquele jovem. Só que aquele jovem, quando foi escancarada essa face dele, ele ficou incomodado. Não queria se revelar, não queria que o lado sombrio aparecesse, não queria mostrar o buraco no seu coração. Era religioso, mas seu coração não estava em Deus. Queria a vida eterna, mas o seu coração estava nas coisas perecíveis. Queria o céu, mas o seu tesouro estava aqui na terra. Aquele jovem não deixou tocar, ou melhor, aquele jovem não deixou Jesus tocar no vazio do seu coração e nem na sombra da sua vida, e por isso saiu triste, carregando o lado sombrio, sendo seguido pela sua sombra, e o buraco no coração permaneceu.
não deixou Jesus preencher o seu coração, o vazio da sua alma. Por isso nós não devemos temer em mostrar a Deus o nosso buraco, o buraco do nosso coração, a nossa sombra, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos, Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso é o tempo oportuno para olharmos para dentro de nós e ouvir Jesus dizendo: eu sei quem você é, eu conheço o buraco do teu coração, a sombra da tua alma, e estou aqui para curar, para te libertar, para preencher esse buraco no seu coração, para te fazer completo. Não faça como aquele jovem que perdeu a grande oportunidade da sua vida. Saiu triste com o coração vazio, mas responda para Jesus, diante daquilo que Ele revelar para você do buraco do seu coração: Senhor, preenche todas as lacunas, cura a minha alma, tapa o buraco do meu coração. Jesus quer fazer em nós tudo aquilo que precisa ser feito, e Ele fará em nós infinitamente mais do que tudo o que nós pedirmos e tudo o que nós pensarmos, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Pense nisso, reflita sobre isso, deixe que a palavra escancare essa sombra que te segue, que nos segue, para que Jesus possa tratar, curar e preencher os nossos vazios. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor olhou para nós, ó Pai, e mostrou para nós o buraco no nosso coração, e diante dessa revelação do Senhor, nós nos rendemos aos teus pés, nós nos colocamos inteiramente nas tuas mãos, ó Pai, confessando os nossos pecados. E a tua graça, ó Pai, invadiu o nosso coração, invadiu a nossa vida e começou uma transformação em nós. E por isso nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados e pela esperança da vida eterna. Pai, que quem estiver ouvindo esta mensagem, ó Pai, nesta quinta-feira, ou quem vai ouvir num outro dia, ela possa também deixar que o Senhor, ó Pai, ali mostre a sombra, mostre o vazio, mostre o buraco do coração, a fim de que possa ser tratado, curado, transformado e salvo em Cristo Jesus. Que esta mensagem, a mensagem do Senhor, possa ser espalhada, ó Pai, para todas as pessoas. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar.
Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar.